questão, a gente tem 3 pontos e a gente quer determinar o comprimento de AB e de BC. Então, vamos imaginar aí. Perceba que eu não sei em como está se comportando esse triângulo, certo? Se a gente quiser ter essa ideia de como está se comportando, você poderia esboçar aqui, vou fazer aqui, o R3, você desenharia aqui o nosso R3, eu vou estar chamando aqui de X, aqui de Y e aqui de Z, certo? Então, eu vou marcar esses pontos. Como é que a gente marca os pontos? Cada coordenadazinha dessa está expressando X, Y, Z. Então, eu marcaria aqui o 2, marcaria aqui no Y o 3 e prolongaria retas de encontro aqui. Por que está ficando tortinho? Porque a gente está colocando um R3 em uma dimensão menor, que é a tela do meu computador aqui. Então, esse cara aqui seria o seu ponto A. Por que, Tuane? Se eu ainda teria aí o Z. O Z é 0. Então, esse nosso ponto A está exatamente no seu chão. Vamos imaginar aí que essa parede que eu estou encostada aqui é um plano. A outra parede, na verdade, vamos imaginar, não que essa parede aqui é um plano. Vamos imaginar que a linha dela lá no chão está formando para a gente esse eixo X, a outra linha da outra parede, o eixo Y, e a que vai subir para dar altura, para formar esse espaço que eu estou aqui, é exatamente o eixo Z. Então, no nosso caso, o ponto A está no nosso chão. Beleza, formei o chão. Vou formar aqui agora o outro ponto B. O ponto B ele tem coordenadas x4. Então, vamos dizer que está aqui. Isso não precisa ser feito, certo, gente? É só para a gente mexer um pouquinho com isso. O Y é 1. Então, está aqui. Aliás, o Y é 0 e o Z é 1. Então, significa que eu vou estar algo nesse sentido aqui. Eu teria uma reta passando aqui. Tá aqui passando. E aqui vem encontro com o meu Z igual a 1. Então, aqui eu formei o ponto B. Como é que vai formar o ponto A agora? Aliás, o ponto C. Eixo X é 0, no Y é 1 e no Z é 2. Então, ele vai subir aqui. Então, digamos que aqui é o nosso ponto C. Portanto, deixa eu colocar aqui. Aqui é o nosso ponto C. Então, portanto, o nosso triângulo aí é exatamente esse triângulo aqui que a gente está querendo buscar. Então, a gente quer estudar coisas dele. Tony, precisava desenhar? Não, não precisa. O que a gente está querendo aí é determinar o comprimento do lado AB e do lado BC. Como é que determina o comprimento? A gente já viu em aulas passadas que para determinar o comprimento aqui é o módulo, né? É a norma disso. Então, primeira coisa, eu vou determinar aí quem é AB. Na verdade, aqui, gente, é um segmento aqui, certo? Eu poderia até colocar como segmento orientado, definir quem é o meu ponto inicial e meu ponto final. Porém, perceba que quando você pegar AB e pegar BA, como comprimento, ele vai ter o mesmo comprimento. O máximo que poderia acontecer aí era estar mudando um sinal por conta do sentido. Mas quando a gente calcular a norma disso, não vai influenciar, beleza? Então, aqui, vamos calcular quem é AB. Então, vamos lá. AB é exatamente, a gente já sabe isso, que é B menos A, né? Então, vai ficar 4 menos 2, ponto final menos inicial, que vai dar 2. 0 menos 3, 1 menos 0. Descobriu quem é AB. Preciso agora descobrir quem é BC. Descubra aí quem é BC. Perceba que eu estou colocando aí como notação de segmento orientado, mas não precisava, né? Como eu citei para vocês. Então, BC vai ser C menos B. Então, portanto, vai ficar menos 4, 1 menos 0 e 2 menos 1. Descobrir cada vetorzinho desse. O que é que a gente precisa? Calcular a norma de cada um. Então, o comprimento aqui é a norma desse nosso AB aí, que é exatamente a raiz quadrada de cada coordenadazinha ao quadrado somando, né?
Então, a gente vai ter aí, agora, 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E aí, isso vai dar quanto aí pra gente? Daqui a gente tem 9, mais 1, 10, mais 4. Então, a gente tem aí raiz de 14. Esse é o comprimento do nosso lado AB. Ou seja, é quanto está valendo aqui, ó, essa medida. A mesma coisa a gente vai fazer com BC. Então, beleza, tem aqui o nosso BC, que vai ser 4 ao quadrado, que vai dar 16, mais 1 ao quadrado, mais 1. Portanto, a gente vai ter aí raiz de 18. Próxima questão. Como calcular a medida do ângulo entre lados? No nosso caso aqui, está pedindo especificamente entre A, B e C. Me corrijam aí se eu estiver errada. Talvez alguém tenha anotado. Mas eu acho que a gente estava com A, B e C nesse estilo aqui. Perceba que aí está meio que um triângulo retângulo. Eu coloquei, mas foi não proposital. Foi a forma como eu desenhei apenas, certo? A habilidade da pessoa aqui nos desenhos. Mas o que a gente sabe é que aqui tem um ângulo que eu vou estar chamando de θ. A gente quer AB e os lados BC. Aqui a gente também tem outro ângulo, digamos alfa, e aqui a gente também tem outro ângulo, digamos gama. A gente consegue encontrar cada ângulo desse. Se a gente quisesse, eu vou esquecer o que a questão está pedindo por um momento, certo? Sempre quando a gente quer calcular o ângulo entre dois vetores, você tem aqui entre U e V. Você quer calcular esse ângulo, a gente viu que é dado como arco cosseno do produto interno entre esses dois vetores sobre a norma de cada vetorzinho desse daqui. E aí, a gente também viu na aula que para que aconteça isso, a gente precisa que esses vetores sejam não nulos, né? Porque se você pegar U e V nulo, o módulo dele seria 0. Então, acabou. A gente não conseguiria fazer esse nosso ângulo. Então, a gente precisa de vetores aí não nulos. Outra coisa é que esse ângulo aí vai ser contado de 0 até 180, ou de 0 a π radianos, certo? Beleza, a gente já apresentou de novo como é a fórmula. No nosso caso agora, a gente vai analisar o seguinte. A gente vai analisar aqui esse vetorzinho AC, beleza? E vai analisar o vetorzinho AB. Ou seja, quem é o ângulo que está aí? O ângulo é exatamente o ângulo θ, né? Vou esquecer o que a pergunta está dizendo, depois a gente analisa isso. Então, se eu quero calcular esse ângulo θ, meu ângulo θ, eu vou precisar de quê para fazer isso? Sempre que pegar uma questão, se pergunta o que é que você vai ter que procurar. Então, a gente vai ter que procurar, de acordo com a nossa formulazinha, esse vetor, ou seja, quem é o vetor AC. Então, quem é AC? Quero perguntar. Quem é o vetorzinho AB? Tá aqui, quem é? E quem é o produto interno entre AC e AB? E, além disso, preciso ainda da norma de AC de AB. Então, também preciso aí da norma de AB. Tá aqui. E quem é a norma de AC? Acho que todo mundo compreendeu que esses são os dados que a gente vai precisar necessariamente para calcular o ângulo, né? Então, agora o que é que a gente vai fazer aí? Então, vamos calcular cada carinha desse para a gente entender o que a gente está querendo encontrar, que é o ângulo. Então, primeira coisa, quem é AB? Então, vamos lá. AB, que é um dos vetores que eu estou procurando, é o vetorzinho que teve norma aí. Vamos fazer já aqui direto. A norma de AB, raiz de 14. Quem é agora AC?
Mas vai ficar menos 2 e 2. Calculando a norma, a gente vai ter 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Ou seja, 3 vezes 4, né? Então, a gente vai ter aí raiz de 12. Gente, aqui a gente ainda poderia simplificar, porque às vezes é necessário, ajuda. Mas não precisa tanto. Às vezes, no cálculo, você vai sentir essa necessidade. Aqui ficaria 2 raiz de 3. Poderia simplificar aí nesse formato. Então, vamos ver aqui o que é que a gente já tem. A gente já encontrou quem é a B, já encontrou quem é a C, já encontrou quem é norma de AB e norma de AC. Então, a gente já tem todas as informações ali, faltando apenas quem é AC interno AB. Então, vamos calcular agora quem é isso. Então, AB interno AC é exatamente, de novo, multiplica coordenada a coordenada. Então, vai ser 2 que multiplica menos 2, mais menos 3 que multiplica menos 2, mais 2 que multiplica 1. Então, vamos ver quanto é que vai dar isso, né? A gente vai ter aí menos 4, mais 6, mais 2. Portanto, 8 menos 4, a gente vai ter aí 4. Então, 4 foi o nosso produto interno. Então, aqui agora, ó, o θ vai ser o arco cosseno aí de quem? De AB interno a C. Então, vou até colocar aqui que eu não escrevi isso ainda. Vai ser AB interno a C. E a gente já viu aí que a ordem no produto interno não importa, né? Ou seja, ele é comutativo. Norma de AB, tá aqui. Norma de AC também tá aqui. Beleza. Então, isso daqui vai ficar, ó, o arco cosseno aí, produto interno, que a gente acabou de fazer, que foi 4, sobre, vai aparecer um 2 raiz de 3 e aparece ainda um raiz de 14, certo? Aqui você ainda poderia meio que organizar isso e vai estar chegando aí que o θ é o arco cosseno. Nesse caso, vou simplificar aqui o 4 com 2, certo? Então, vai estar sobrando 2 sobre raiz de 3 vezes raiz de 14. Como eu tenho um produto de radicais, aí pode ficar o mesmo radical multiplicando o que está dentro, né? 14 vezes 3 vai estar sobrando aí raiz de 42. Pronto, acabou. Atuane, mas eu não sei mexer muito com isso. Para mim, tá aparecendo um monstrinho aí. Eu preciso mexer nisso? Não. A menos que o professor peça, ou que for dada várias opções lá e você ainda tenha que manipular essa informação. Ou que você tenha auxílio de uma calculadora. Lembrando que o arco cosseno é o inverso do cosseno. Então, o que eu teria que perguntar aí é quem é o ângulo, que é o nosso θ, que quando eu aplico o cosseno, vai dar 2 sobre raiz de 42. E aí eu acredito que ninguém tem isso de cara, né? Ninguém sabe isso na mente, assim, ah, beleza, Tuana, é tantos graus. Então, a gente pode parar de fato aí. Aí vamos lá para o que a questão quer agora. A medida do ângulo entre os lados BA e BC. Gente, perceba que está sendo colocado como BA e BC. Se você colocar AB e CB, não vai fazer muita diferença. Por quê? Se você pegar BA, tá aqui, né? É esse segmento. Deixa eu mudar aqui de novo. Colocar um laranja aqui. Seria esse segmento aqui. E o segmento BC seria esse segmento aqui. Então, o ângulo que a gente está querendo buscar na questão é quem é o nosso ângulo alfa. Para descobrir o ângulo alfa, ele vai ser exatamente o arco cosseno aí agora. Quem são os vetores que estão na jogada? Vai estar o nosso vetorzinho AB,
que a gente já sabe informações sobre ele, vai ser o vetorzinho BC, tá aqui, sobre, de novo, norma de AB, e aí norma de BC. Então, você teria que fazer isso daqui para encontrar quem é o ângulo que está sendo pedido na questão. Perceba que não tem muita diferença. Mas vamos fazer aí quem seria o nosso BC. Olha aqui em cima, quem seria BC? Seria aqui menos 4 e 1. Calculei aqui. Você pegaria isso daqui, vai precisar da norma disso. Então, você vai fazer aí que daria 16 mais 1 mais 1. Então, daria raiz de 18. Descobri quem é a norma. Calculo agora quem é AB interno BC. BC a gente já tem, AB a gente também já tem aqui. Então, AB interno BC seria exatamente, acompanha aqui o que a gente tem. A gente vai olhar esse vetorzinho com esse. Então, vai ser menos 4 vezes 2, que é menos 8, mais 1 vezes menos 3 e 1 vezes 1. Então, vai dar 1. E aí, daria menos 11 mais 1, que daria menos 10. Ele é um ângulo que é diferente de 90 graus, uma propriedade extremamente importante mesmo do produto interno, que está ligada à ortogonalidade. Toda vez que você faz o produto interno entre dois vetores e dá zero, você garante que aquele ângulo formado ali é um ângulo de 90 graus. Perceba que aqui a gente calculou AB interno BC e deu 10. 10 é diferente de zero. Então, você garante que esse ângulo não é um ângulo reto, não forma 90 graus. Da mesma forma, você garante que esse ângulo θ também não é um ângulo de 90 graus, porque AB interno AC foi diferente de zero. Muitas perguntas que podem aparecer para vocês é: verifique se o triângulo é um triângulo retângulo. Ou seja, você teria que verificar o produto interno entre os lados e verificar se dava zero. Se algum deles der zero, você já garante que aquele ângulo é um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui, a gente vai ter menos 10 aqui. Norma de AB, a gente já encontrou que foi raiz de 14. E norma de BC foi raiz de 18. Então, esse seria o ângulo que estava procurando. Então, próxima questãozinha aí. E aí, essa é para a gente pensar, é uma questão extremamente simples. Eu quero mostrar que esse vetorzinho P, onde ele é escrito nesse formato, ele vai ser perpendicular ao vetor AB. Aliás, ao vetor A. O que a gente tem que fazer nessa questão? Dizer que um vetor é perpendicular ao outro é dizer que o produto interno entre eles é zero. Lembra lá que eu falei, extremamente importante essa noção. Então, aqui a gente está querendo mostrar que esse vetorzinho P, aqui não está com setinha, mas foi só por simplificação, esse vetorzinho P, ele é ortogonal, ou seja, ele é perpendicular ao nosso vetorzinho A. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que dizer que o produto interno entre P e A é zero. Então, a gente vai desenvolver esse produto interno. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar P, que é todo esse cara aqui, certo? Então, vamos lá. P interno A é igual ao vetorzinho P, que é dado por B menos AB A vezes um A aqui, né? Interno, tá aqui, interno, nosso vetorzinho A. Beleza. Pessoal, uma coisa que é interessante chamar a atenção aqui é, a gente geralmente aqui na aula denota nesse formato aqui, o produto interno. Mas isso também poderia ser denotado nesse formato aqui, certo? Então, quando vocês encontrarem essa notação, também está se referindo aí a produto interno ou produto escalar entre dois vetores. Então, aqui agora, vou resolver isso daqui. Como? Aplicando a distributiva.
Porque a gente já viu das propriedades do produto interno que a gente pode fazer isso. Então, ficaria aqui, ó, simplesmente, ó, B interno A, então tá aqui, B interno A, menos A interno B sobre A interno A, esse Azinho tá aqui, e tudo isso interno a A. Não é isso que a gente tem? Beleza. Tem alguma coisa que a gente pode cortar aí? Pode, né? Esse cara aqui vai ser exatamente igual a esse cara. Então, teoricamente, a gente está, entre aspas, cortando isso, certo? Que vai sobrar para a gente apenas B interno A menos A interno B. Só que das propriedades do produto interno, a gente já garante que tem a comutatividade. Ou seja, BA é a mesma coisa que AB. Na verdade, esse A e esse B aí estão sendo números, né? Então, nem vale citar isso que eu acabei de falar aí, certo? E aí vai dar exatamente a mesma coisa. Produto interno deu zero, então eu garanto que esses dois vetores P e A são vetores perpendiculares. Agora a gente quer trabalhar a projeção ortogonal. Tenho dois vetores e eu quero encontrar a projeção. Perceba que a ordem como a gente projeta é extremamente importante. Então aqui é como se a gente tivesse o vetorzinho V, tem o meu vetorzinho V. Estou colocando aqui, mas eu não sei como de fato ele se comporta não, certo? É só para a gente ter uma ideia. E aqui é o nosso vetorzinho U. Eu quero projetar U sobre, aliás, quero projetar V sobre U. Então, um vetor que vai surgir aqui seria exatamente você traçar uma retinha aí de forma que seja perpendicular a esse vetor U. E esse vetor que vai dar origem do outro vetor até esse ponto de encontro, que é o que muitas vezes a gente chama como pé da perpendicular, vai ser exatamente o nosso vetorzinho que eu vou estar chamando de W aqui, certo? Esse W vai ser exatamente o vetor projeção do meu vetor V sobre o meu vetor U. E aí, como a gente já citou até na aula de hoje, isso é a mesma coisa que o interno V sobre... Perceba que aqui seria V interno U, né? Mas como a gente sabe que é exatamente a mesma coisa, não vale a comutatividade, eu não vou colocar. E aqui vai ficar o interno U. Vezes aqui o nosso vetorzinho onde eu estou projetando, que é o nosso vetor U. Então, agora a gente vai resolver isso que a gente quer aqui. Eu preciso calcular quem é o interno V. Então, vai ser, ó, 1 vezes 3, 2 vezes menos 2, mais menos 2 vezes 1. Ou seja, tá chegando aí, ó, 3 menos 4, então vai sobrar menos 1, menos 1, menos 2, certo? Então, a gente vai ter aí menos 3. Esse foi nosso produto. Preciso agora de fazer o interno U. Beleza, vai ser U interno U. Quem é que vai ser? Produto de U por ele mesmo. Então, vai estar sobrando aí, ó, 1 vezes 1. Perceba que é as coordenadas ao quadrado somando, né? Mais 2 vezes 2, mais menos 2 vezes menos 2. Então, a gente vai ter 8 aqui, 4 mais 4, mais 1 que vai dar 9. Acabou. Eu tenho todas as informações que a gente precisa para calcular o vetor projeção. Portanto, o nosso vetorzinho que eu estou chamando de W ali em cima, que é o nosso vetor projeção, é exatamente esse quociente, o interno V, menos 3 sobre 9, tá aqui, vezes agora um vetor, que é o nosso vetor U, certo? Então, quando você calcular aqui o vetor U, você tem que é 1, 2, menos 2. Perceba que você pode simplificar esse escalarzinho aqui, que vai estar sobrando exatamente menos 1 sobre 3, multiplicando isso. Então, vai ficar menos 1 sobre 3, que multiplica aí o nosso vetor 1, 2 e menos 2.
Ou ainda, a gente poderia simplesmente escrever como menos 1 terços, 2 menos 2 terços, e aqui 2 terços. Então, esse carinha aqui é o nosso vetor procurado. A questão ainda poderia pedir que você determinasse quem é o módulo do vetor projeção. Então, a gente também já sabe fazer isso, né? Eu levaria cada coordenada ao quadrado, somaria e colocaria aí dentro de uma raiz quadrada. Então, vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Exercício 4. Sejam os vetores U, V e W, três vetores tais que U é ortogonal a V menos W. Então, vamos anotando as informações que está sendo dada. A gente sabe aí que U é ortogonal. Se é ortogonal é porque o produto interno é zero, né? É ortogonal a V menos W. Então, tá aqui. Isso aqui é zero. Disso daqui ainda, a gente pode garantir lá na distributiva, lá das propriedades do produto interno, que vai ficar ó, U interno V menos U interno W. Isso aqui sendo zero. Guarda essa informação. Vamos seguindo na leitura. A gente sabe ainda que V é ortogonal a W menos U. Então, V ortogonal a W menos U significa para a gente que, de novo, esse produto interno entre eles é zero. Ou ainda, aplicando as propriedades, a gente vai ter que V interno W menos V interno U é zero. Beleza? Ganhei duas equações aí. O que a gente quer? Verificar que W, quero verificar que W é ortogonal a isso daqui. Ou seja, quando a gente fizer esse produto interno, tem que dar zero. Então, agora, perceba o seguinte. A gente vai ter aí que W interno, vamos lá, U menos V. A gente quer saber quanto é que vai dar isso. Então, calculando aqui, a gente vai ter ainda, que vai ficar W. Na verdade, aqui a gente poderia fazer outra coisa para sair mais simples, mas vamos fazer aqui só para a gente continuar. Vai ficar W menos WV. Percebe isso? De novo, aplica as propriedades aí. O que eu posso colocar em evidência aqui? Ó? Poderia colocar em evidência o W, mas chegaria exatamente na mesma coisa que a gente está fazendo, né? Percebe isso? Então, o que a gente vai querer mostrar é que esses dois carinhas aqui são iguais. Se eles são iguais, é porque isso aqui é zero. Percebe? A gente vai querer fazer isso daí. Só que aqui você tem duas equações. Vou chamar aqui essa primeira equação e essa equação aqui de 2. E daqui a gente já tira essa informação que a gente está querendo buscar. Como? Soma essas duas aí. Ó. Se eu pego essa aqui mais essa. Vou pegar aí, digamos, 1 mais 2. Vou analisar agora essas duas equaçõezinhas. Quando você soma as duas, ó, vai ficar V, W, tá aqui. Esse carinha mais esse carinha aqui são iguais. Então, tá 1 menos ele mesmo, né? Então, isso aqui vai cancelar, concorda? Isso daqui cancela com isso aqui. Vai estar sobrando apenas aí menos o W, igual a zero. Se você observar, isso que a gente está chegando aqui é exatamente o que a gente chegou aqui. Então, por isso que eu digo que é mais fácil você olhar para essas duas equações do que tentar por esse outro caminho. Mas dá na mesma coisa, certo? Então, vamos analisar isso daqui. Usando as propriedades agora, a gente pode isolar o nosso W, que chegaria a V menos U, igual a zero. Ou seja, o que a gente está chegando aqui é que W é ortogonal
ao nosso vetorzinho V menos U. Só que aí, alguém pode estar se perguntando, Tuane, a questão quer mostrar que W é ortogonal a U menos V, não é isso? E não V menos U. Se você analisar aqui, V menos U, isso é a mesma coisa de menos U menos V. Não é isso que a gente sabe? Ou seja, um escalar, que no nosso caso está sendo menos 1, iria influenciar nessa ortogonalidade? Não, né? Porque aí o que está mudando é apenas o sentido do vetor. Perceba que quando você pega U menos V, é um vetor. Então, menos U menos V, se o vetor estava assim, ele vai apontar para o outro lado agora. Então, de fato, continua sendo um vetor ortogonal, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente tem aí, não tem os vetores em coordenadas, tem a norma deles. Mas a gente já sabe que quando você faz o interno V no começo da aula, eu falei para vocês que isso era a mesma coisa que isso daqui, onde cosseno do ângulo entre eles. Então, aqui, a gente tem o V, são exatamente os mesmos vetores que a gente tem aqui, e tem a norma de cada um. Então, se eu quero calcular quem é o produto interno, eu tenho o módulo deles, a norma, e tenho ainda o ângulo, a gente consegue o produto interno, né? Então, quem seria? Vai ficar aqui, ó, raiz de 2, raiz de 3, cosseno de π, 3π sobre 4. Minha pergunta é, quem é que vai ser cosseno de 3π sobre 4? Menos raiz de 2 sobre 2. Por quê? 3π sobre 4 radianos, convertido em graus, seria 135 graus. Então, se você analisar aqui a circunferência trigonométrica aí, vai ter esse sinal, certo? Então, aqui, quando você fizer o V, vai estar chegando para a gente, ó, raiz de 2, raiz de 3, menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, raiz de 2 e o raiz de 2 aqui vai estar sobrando apenas menos 2, concorda? Conta do sinal aqui. Menos 2 com 2 cortou, então está sobrando aí menos raiz de 3. Esse cara aqui é o resultado aí do produto interno entre esses dois vetores. Mas a questão, a gente nem viu o que ela está pedindo, né? Aí vamos ver o que a questão está pedindo agora. É essa parte aí que eu vou deixar para que vocês desenvolvam. Quando você está aqui, ó, você está com módulo, o módulo está aqui, e aqui dentro você está com um produto interno. Quando você tem um produto interno, que você aplica ele, vai dar exatamente um número, né? Então, no final, a gente está querendo esse módulo desse número aí. Então, como é que ficaria isso? Primeira coisa, eu vou analisar quem é 2U menos V. Interno aí, U menos 2V. E aqui é só usar propriedades de distributiva. Então, a gente vai ficar, ó, 2U interno U, que vai estar dando para a gente 2U interno U, tá aqui. Agora, ó, 2U menos 2V, interno menos 2V, né? Então, vai dar menos 4U interno V, tá aqui. Eu vou analisar agora V interno U e aqui menos V interno menos 2V. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Então, vai ficar aqui menos V interno U, tá aqui, mais 2V interno V. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Lá das propriedades do produto interno, se eu não me engano, acho que era a propriedade 4, o interno U é a mesma coisa que norma de U ao quadrado. O interno V é a mesma coisa que V interno U. Então, aqui vai ficar menos 5U interno V, tá aqui,
mais 2V interno V. V interno V, de novo, é norma de V ao quadrado. Então, vai ficar aqui norma de V ao quadrado. E aí, é essa parte que eu vou deixar para vocês. Percebe que isso daqui a gente tem, porque a gente já tem que é norma de raiz de 2. Aliás, norma de U, que é raiz de 2. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Já sabe. Aqui, da mesma forma, a gente já tem. E o interno V era o que a gente não tinha na questão. Mas foi o que a gente conseguiu aqui. Percebe? Então, aí é só substituir valor, não tem bronca nenhuma. E no caso, você vai estar chegando em um valor positivo, porque vai ter um menos aqui, né, com um menos aqui. Então, de fato, vai dar positivo aí. Então, vai dar todo mundo positivo, módulo de um número positivo continua sendo aquele mesmo número. Qual é a diferença desse item B para o item que a gente acabou de fazer? Aqui dentro agora, você tem um vetor. Então, você está com a norma de um vetor. Isso é a mesma coisa que U menos 2V interno U menos 2V. Isso daqui, que eu estou querendo dizer para vocês, isso era U menos 2V ao quadrado. É isso que a gente tem lá das propriedades, referente ao módulo. Então, a gente vai recorrer às propriedades para continuar. Então, aqui vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. U interno U interno menos 2V, menos 2V interno U, e menos 2V interno menos 2V. De novo, você já vai ter quem é norma de U, quem é norma de V, e a única coisa que estaria faltando para você era calcular quem é o interno V. Mas a gente já calculou lá no início da questão. Então, é uma questão extremamente simples, certo? Só que aqui, de novo, você vai chegar, aí um número, acabou a questão, não tem mais bronca nesse caso. Que aqui eu não estou fazendo os cálculos para vocês, certo? Você vai usar a propriedade e vai sim, no final, ter essa raiz, porque você está querendo o módulo disso, certo? Questão 6. Essa questão, gente, é extremamente rápida. Por quê? A gente vai fazer a leitura dela, vai interpretar o geométrico e vai entender o que é para ser feito. O trabalho W, realizado por uma determinada força F, sobre um objeto agindo a uma distância PQ, é dado por força vezes deslocamento. Uma caixa é puxada horizontalmente por meio de uma força de 10 newtons na direção do cabo e a um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, vamos fazer esse desenhozinho aí. Então, digamos que você tem aqui um chão, certo? Aqui é nosso chão. Aqui em cima, eu tenho uma caixa, onde eu vou estar aplicando aqui, digamos que tem um carinha aqui. Tem um carinha aqui onde ele está puxando aqui essa sua caixa. Aplicando aí uma força F. Beleza. Que a gente já sabe que em módulo vale 10 newtons. A um ângulo de 60 graus. Então, está formando aqui no chão um ângulozinho de 60 graus. Qual é o trabalho realizado para mover a caixa ao longo de 2 metros? A formulazinha para a gente é trabalho igual a força interno deslocamento. O que a gente sabe? Quando você fizer aqui, ó, força vezes deslocamento, PQ, isso daqui da formulazinha que a gente acabou de apresentar é o módulo disso, né? Desse vetorzinho, módulo do outro vetorzinho, tá aqui, cosseno do ângulo que é formado entre eles. E, de fato, aqui está o seu deslocamento. Aqui está o seu PQ. Beleza isso? Então, aqui vai ser cosseno de 60 graus. O que é que a gente tem? Que a força, ela mede aí 10 newtons, né? Então, você vai ter 10 como módulo. PQ é o seu deslocamento, que a questão está sendo dada aí, que é de 2 metros. Tá aqui.
cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe que é quanto? 1 sobre 2. Então, vai cortar aqui, né? Então, vai estar sobrando aí pra gente exatamente o 10. Acabou. A gente determinou aí o que a gente estava querendo buscar. Existe outra forma de fazer isso? Existe. Você poderia pegar as componentes aí da força, certo? E daria a mesma coisa. Você faria a componente X, a componente Y, resolveria da mesma forma. Mas geralmente é o lado mais físico da coisa. Se a gente já tem a definição geométrica aí do produto interno, a gente não precisa estar recorrendo a isso. Mas seria a mesma coisa.